Isso aí, pessoal, bem-vindos ao Mecânica Sem Mistérios. Hoje nós vamos fazer um vídeo, é uma curiosidade técnica, mas tá mais para uma utilidade pública do que curiosidade técnica, tá? Nós temos aqui, ó, um sistema de distribuição, é chamado de distribuição, sistema da correia dentada, vocês vão ouvir muito o nome técnico, de dois modelos de cadete. Então nós temos um sistema aqui, 89 a 94, 95 até 98. Isso para Monza a partir de 89 também vale. Monza a partir de 87 vale. Os anteriores a 97 eu vou explicar num outro vídeo, tá? Como é que funciona isso aqui? Deixa eu até inverter aqui porque é uma ordem cronológica. Tá. O sistema de distribuição dos cadetes, motor GM fase 2, eles tiveram uma modificação ao longo do tempo. Primeiramente, tá, vou falar de Monza 87 em diante. Depois eu vou falar anterior a eles, eu vou explicar num outro vídeo. Primeiramente, eles tinham esse tipo de tensor aqui. Ele é um tensor automático, tá? Que faz a regulação da tensão da correia. Depois passou para esse daqui, em 95, que é muito parecido com que é muito igual dos Corsas, dos motores 16 válvulas, que foi até 98 no Cadete, e depois seguiu a linha praticamente até o último Vectra. E qual que é a curiosidade, né? O que implica? Qual é a diferença desses dois? Esse aqui você não consegue fazer ajuste de tensão. Esse aqui você já consegue. Mas tem um detalhe muito importante nesses tensores que a gente precisa ficar ligado, que é isso daqui, ó. Bomba d'água. Percebam que a bomba d'água dos cadetes ela é excêntrica, ou seja, o eixo dela não é centralizado. E é exatamente ela que define a tensão da correia, né? Você tem o tensor automático, você tem o tensor ajustável, mas nela está a chave de tudo. Por quê? Se ela não estiver na posição correta, esse tensor aqui não fica com o ajuste certo, esse tensor não chega na marca que deveria chegar. Em muitos casos você ouve um barulho, tipo, parece um rajado na hora que você solta o acelerador, que são esses tensores no fim de curso. Então como é que eu vou explicar? Ó? Aqui eu tenho uma mecânica moderna, tá? Esse aqui é um cadete 98 e esse aqui é um cadete 89. Então sim, nós temos o imenso prazer de ter o último cadete e o primeiro cadete, ou seja, um 98 e um 89. Tá, gente, calma. Ah, mas esse é um GSI. Não, esse não é um GSI, esse é um cadete GLS, tá? Ele é um cadete preparado para eventos, tá? Tanto é que vocês vão ver que ele tá toda com a roupagem do GSI Motorsport alemão. Então assim, é um cadete feito para exposição, é uma outra coisa. E nós estamos aqui fazendo a manutenção aí do sistema de arrefecimento e outras coisas, tá? Mas vamos focar aqui no ano, ó. Embora esse já tenha gestão eletrônica, que eu que instalei e tudo, nós temos um cadete 98 e um cadete 89 e um 98. Percebam que visualmente no motor, com as capas de correia, parece tudo igual, né? Mas olha aqui, ó. Esse aqui tá sem a capa, ó. Então você tem já o tensor lá embaixo, você tem a bomba d'água e você tem a polia. Esse tensor aqui, ó, nos mais antigos, ele fica exatamente nessa posição aqui, ó. Então como é que eu faço o ajuste? Vamos supor que você vai trocar a bomba d'água, você vai fazer uma manutenção grande e vai trocar a bomba d'água. Você precisa, se esse tensor aqui já estava na marcação correta, que é o que? Os dois furos alinhados e esse pino aqui, ele tem que entrar e sair com uma mão, tá? Deixa eu ver se eu tenho um outro tensor aqui. Aqui, ó, esse aqui é um desarmado, tá vendo? Então o que acontece? Esse furo tem que coincidir com esse furo, com a correia tensionada, e esse pino tem que entrar e sair com a mão, tá? Esse aqui já não, esse aqui você consegue ajustar. E como é que você faz isso? Girando a bomba d'água. Então você tem 3 parafusos. Aqui eu já coloquei a chapa, porque eu só estou na espera do retentor do virabrequim. Mas já coloquei a chapa. E perceba que aqui vai ser possível olhar a marcação da bomba. Não é mais. Mas o que acontece? A gente referencia ela por esse ponto aqui, ó, esse ressalto. Nos casos de cadete, no 89 a 94, essa chapa, ela vem aqui, ela é mais recuada e ela permite, né, você tem 3 furos aqui e ela permite que você ajuste a bomba d'água com ela montada.
tá? Com ela montada. Esse caso aqui, ele já tem um ajuste mais ou menos marcado ali, que você consegue dar a tensão no tensor. Mas, qual é a dica que eu dou? Vai montar a bomba d'água do cadete antigo, 8994, pré-monta ele sem a chapa, põe todos os componentes e o que você vai fazer? Você vai montar o tensor e você vai começar a virar a bomba d'água até perceber que esse pêndulo ele junta e o pino solta normalmente. Marca a bomba d'água, tira tudo, põe a chapa de volta, se você não tiver a ferramenta, óbvio, né? Se você tiver a ferramenta é muito mais fácil. E aí você consegue montar. Nos cadetes 95 em diante, que não permite o acesso, o que você vai fazer? No bloco do motor, aqui em cima, mais ou menos nessa região aqui, ó. Acho que a gente consegue ver a marcação da bomba. Não dá, que eu já montei. Mas ele tem um ressaltinho. Então o que você vai fazer? Você vai alinhar o centro do ressalto com o centro desse aqui, ó. Que é o suficiente o quê? Para a correia entrar e você fazer o ajuste de tensão. Nesse caso aqui, é a bomba d'água que vai dar tensão. Nesse caso aqui, a bomba d'água ela vai permitir que você encaixe a correia para poder ajustar a tensão. Como é que eu sei que está errado? Esse tensor aqui, ele não vai chegar no ajuste. Esse tensor aqui não vai chegar nesse rasguinho mais baixo. O ponteiro aqui, ó, ele tem que vir aqui para correias novas e aqui para correias usadas. Eu nunca usei o ajuste de correia usada, porque sempre que eu fiz manutenção, eu orientei meu cliente a trocar o tensor, que é uma peça de custo barato. Tá? E onde que você corrige isso? Na bomba d'água. Isso aqui não pode ficar com a tensão fora, primeiro porque a correia corre o risco de estourar, óbvio, né? Nos cadetes a gasolina, se estourar, ainda você consegue escapar de um cabeçote, mas usar álcool é sem massagem, tá? O pistão ele tem o dome e praticamente ele encosta na válvula, né? Então o que você vai fazer? Fazer o ajuste correto em relação ao pino. Como é que eu sei que o ajuste ficou errado? Ele não vai chegar. Se ele passar, tem muita tensão. Se ele estiver embaixo ou encostado, ele tem pouca tensão, precisa corrigir. Um barulho comum que acontece nesses carros quando você deixa o tensor fora, tanto um caso quanto o outro, é quando você tira o pé e parece um rajado. Ou quando você tem tensão demais, a correia ela ressona. Ela ressona alto, assim, um barulho bem característico, tá? E outra dica que eu dou também, correia da GM, eu estou falando por experiência própria. Continental. Toda vez que eu uso Gates ou uso Daico nesse carro, toda vez que eu uso Gates ou Daico, ele faz barulho na correia. Toda vez. Quando eu ponho a Continental, ele não faz barulho. Eu não sei se as correias da Daico estão com alguma característica aí que está implicando, né, nesse incômodo, mas eu tenho evitado, eu só coloco correia da Continental, eu nunca tive mais problema, tá? Que foi o que eu recomendei para o meu cliente, correia da Continental. Bom, pessoal, então estamos claros aqui, ó. Sistemas Monza 87 a 94, esse. Monzas 95 e 96, esse. Cadetes 89 a 94, esse. 95 a 98, esse. Tá? Esse aqui é muito mais fácil de trabalhar, é muito mais fácil. Você ajuda a descer na correia, é muito mais prático, né? E muito mais barato. Esse tensor aqui já tá ficando difícil de achar. Eu tenho esse aqui é original, tá? Ele não rodou, esse tensor não rodou 200 km, tá? Esse tensor aqui, eu montei meu carro, por isso que eu guardei ele até armado. Eu montei meu carro e tive um problema de cabeçote. Eu precisei desmontar e eu comprei tudo novo. Então eu guardo ele. Aquele que está desarmado já é um tensor que já tem uma certa quilometragem, mas também não está ruim. Eu prefiro usar um original usado desse aqui do que um novo paralelo, tá? Esse aqui você vai achar da SKF, bom, o da INA geralmente vem com essa inscrição aqui, ó, Made in Canadá, e esse símbolozinho. SKF é bom, INA é bom, aí aqueles Hanali, aquelas outras marcas, eu já não confio. Não confio, não tô dizendo que não é boa, tá? Quem usa, beleza, tá bom? Mas fica a dica aí, essas são as diferenças do sincronismo de um cadete 98, de um motor fase 2 já moderno, para o motor fase 2 mais antigo. Beleza, pessoal? Então fica aí, qualquer dúvida, deixa nos comentários e segue junto. E o sincronismo deles, né, só terminando,
não tem diferença. Ponto da engrenagem para cima, ponto do virabrequim para baixo. Isso praticamente é um padrão da GM, tá? Então, o sincronismo não muda, muda a sua forma de você tensionar a correia, ok? Então, mais uma tomadinha do nosso tubo de inox, da Nox aí. Bom, pessoal, fiquem com Deus e apreciem essa joia desse carro, tá? Olha que beleza. E no próximo vídeo eu vou explicar, eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo eu passando o scanner nesse carro com o OPCOM, tá? Não sei se eu já fiz alguma coisa, já falei alguma coisa, mas eu consegui aquele OPCOM, que é o scanner para veículos GM e Opel, e a gente conseguiu escanear esse carro e nós vamos até mostrar um defeito, que é muito um defeito que aconteceu nesse carro aqui, e já fica de dica para vocês, tá bom? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e vamos fechar na tomada dos nossos dois cadetões aí, ó.